Conforme nós já estudamos anteriormente, é impossível se determinar, através de experimentos, a massa de um átomo de um determinado elemento. Para isso, nós, químicos, utilizamos uma medida que leva em consideração uma porção de átomos, um conjunto de átomos que torna possível essa análise da massa dos elementos. Seria como pedir para você determinar a espessura de uma folha de caderno. É impossível você colocar uma régua e estabelecer essa medida, mas o que você pode fazer é medir toda a espessura do caderno e, após essa medida, dividir pela quantidade de folhas que o seu caderno possui. A química utiliza também essas porções, essas grandes quantidades, e depois divide por um valor específico para poder encontrar propriedades, as características dos elementos químicos. Essa porção é conhecida como o mol. O mol é uma grande quantidade de elementos que juntos estabelecem a medida da massa atômica daquele elemento químico. Portanto, contar os elementos químicos significa contá-los em porções, e essas porções nós denominaremos mol. Um mol de qualquer elemento é equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos daquele elemento. E isso serve para todos os elementos. Vamos usar o exemplo do átomo de hidrogênio. Um mol de hidrogênio tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Um mol de oxigênio tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Um mol de moléculas de água, um mol de água tem exatamente 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas de água. Então esse mol é uma porção que nós utilizamos para representar partículas, elementos, moléculas, quantidades dentro da química. Um mol de elétrons tem também 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Esse valor tanto citado, durante essa aula é conhecido como a constante de Avogadro. Então, a constante de Avogadro está diretamente relacionado com a quantidade de partículas que eu tenho numa dada amostra de material, de elementos ou de moléculas. Esse valor é 6,02 vezes 10 elevado a 23, que a gente acaba arredondando na hora de fazer uma questão de vestibular para 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, partículas, moléculas, enfim. Aproveitando a aula anterior, nós falamos da massa molecular. Quando eu tenho um mol de um determinado elemento químico, vamos usar o exemplo do átomo de carbono. Quando eu tenho um mol de átomos de carbono, eu tenho exatamente 12 gramas de carbono. Já a massa molar é uma massa utilizada com as unidades atômicas que nós já estabelecemos anteriormente. Vamos ver na prática como essa constante de Avogadro, esse mol, essas quantidades dentro da química aparecem em um exercício de vestibular. As canetas esferográficas utilizam na ponta da escrita uma esfera de tungstênio de volume igual a 4 vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos. A densidade do tungstênio é 20 gramas por centímetros cúbicos e a sua massa atômica é 184 unidades atômicas. O número de átomos de tungstênio numa dessas esferas é de aproximadamente, então, a gente tem um probleminha aí nesse exercício, O primeiro problema é que se estabelece o volume de tungstênio que tem na ponta de uma caneta. E nós não vamos relacionar volume aqui para falar sobre massa atômica. Então, esse volume eu preciso transformá-lo em massa.
Como nós vamos fazer isso? Nós sabemos qual é o volume, que é 4 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros cúbicos, e nós também temos a densidade do tungstênio, que é 20 gramas por centímetros cúbicos. Então, através da densidade e do volume, nós podemos chegar na massa. Nós sabemos que a densidade é igual à massa dividida pelo volume, tá? A densidade que o exercício está fornecendo aí, o exercício fala que a densidade do tungstênio é 20 gramas por centímetros cúbicos. A massa é aquela massa que eu quero encontrar no meu exercício, porque eu preciso jogar a massa para estabelecer qual é a quantidade de tungstênio na ponta de uma caneta. E o volume dele, o exercício fornece 4 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Então, vamos isolar esse m. O m vai ser igual a 20 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 3. Então, a massa é igual a 80 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Então, aqui nós temos a massa de tungstênio na ponta de uma caneta. O exercício também fornece a massa atômica do átomo de tungstênio. Então, a massa do tungstênio é 184 unidades atômicas. Através desses 184 unidades atômicas, nós podemos chegar na quantidade de átomos que tem, porque agora eu sei que em 184 gramas de tungstênio eu tenho uma unidade atômica que é referente a um mol, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de tungstênio. Porém, a quantidade que eu encontrei foi de 80 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, que nós fizemos através da fórmula da densidade. Isso vai ser equivalente a x. X vai ser igual, fazendo essa regrinha de 3 aqui, nós vamos obter 2,6 vezes 10 elevado a 20 átomos de tungstênio. Então perceba que nós fizemos um caminho para encontrar a massa de tungstênio na ponta de uma caneta, através da fórmula da densidade. Chegamos em um valor, no valor equivalente à quantidade de tungstênio que a gente tem na ponta de uma caneta, e essa quantidade tem um determinado valor em números de átomos. Tá? Então, encontramos 80 vezes 10 a menos 3, é essa quantidade em gramas, em massa, que tem aqui na ponta da caneta, e isso é exatamente equivalente a 2,6 vezes 10 elevado a 20 átomos de tungstênio. Então, você vai poder se deparar com esses exercícios envolvendo mol, envolvendo constante de Avogadro, utilizando átomos, utilizando moléculas e também um pouco mais à frente, um pouco mais adiante, nos cálculos estequiométricos envolvendo reações químicas.